Olá a todas, a todos, a todos. Meu nome é Camila Vital e eu gostaria de iniciar esse vídeo agradecendo ao Cineclube Aurora, em especial na figura da Cris, pelo convite e pelo desafio de escolher alguns curtas-metragens realizados no estado do Paraná nessa última década, 2010 para cá. Foi um exercício muito difícil e esse é um fator interessante de se pensar, porque muitos ficaram de fora, e isso significa que foi uma vasta produção nessa última década. E eu atribuo esse volume especialmente a um fator, que é a existência de duas universidades públicas no estado com um curso à graduação em cinema, que é a UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, onde eu me formei em cinema e audiovisual na América Latina, e a Unespar FAAP, Faculdade de Artes do Paraná, onde atualmente eu estou concluindo o mestrado. Então eu acho que a existência dessas duas graduações em cinema no estado do Paraná propiciou com que jovens realizadores tivessem uma formação de pensamento crítico e também da técnica, da linguagem e de como se realizar cinema. Então, eu tenho um especial interesse na cinematografia latino-americana, o meu foco de pesquisa, mas para a seleção dessa amostra aqui de agora, eu resolvi selecionar curtas que foram majoritariamente produzidos na região do oeste do Paraná, que são filmes que foram premiados em festivais, circularam outros países, outros estados, ganharam prêmios, mas que foram pouco exibidos no estado e principalmente em Curitiba, né, na capital. Então esse foi um fator que prevaleceu aqui nas minhas escolhas para essa sessão. Dito isso, o primeiro curta que eu destaco, ele é um curta que foi realizado em Cascavel, em 2012, e eu trago ele para se pensar que em algum momento nessa cidade, e o filme diz ironicamente sobre isso, se pensou na criação de um polo cinematográfico no oeste do Paraná, especialmente na cidade de Cascavel. Então eu trago esse curta de 2012 para se pensar e refletir que em algum momento houve a possibilidade de se pensar um polo cinematográfico no oeste do Paraná. Então acho que esse filme carrega essa função aqui nas escolhas. Agora, os demais filmes que trago nessa lista, eles são, além de tecnicamente inventivos, com construções imagéticas, com valor de plano bastante elaborados, trago também por um outro fator que é algo que os atravessam entre esses outros 4 curtas, que é uma estética da violência. Então, se estamos partindo de um olhar, de um pensamento decolonial, onde isso implica pensar, considerar e relacionar diretamente a modernidade com a colonialidade, essa colonialidade não acontece somente economicamente, mas ocorre também uma colonialidade do ver, uma colonialidade do olhar, do pensar, do ser e uma estética da violência. Então essa relação modernidade-colonialidade produz violências estéticas também. E esses filmes que eu trago pra gente refletir um pouco sobre isso, eles são filmes que os corpos que conduzem essas narrativas são corpos que historicamente foram colonizados e sofrem, os seus vestígios ainda dessa colonização são presentes e bastante vivas no oeste do Paraná. Então, o primeiro curta é o Avaré. O Avaré é um curta-minuto de plano fixo, com uma técnica de zoom out, mas que nele traz bastante elementos e signos, simbologias, né, iconoclasta, que nos faz pensar
toda a violência da catequização, da invasão de terras, da não demarcação dessas terras no oeste do Paraná. Vale lembrar que essa região tem um histórico de violência, numa história recente de violência, de quando a Itaipu, por exemplo, nos anos 70, anos 80, resolveu fazer a instalação naquela região, e a Comissão da Verdade do Paraná tem documentos já sobre isso. Muitas aldeias foram exterminadas, rolou um verdadeiro genocídio, e acho que a Avaré traz essas questões para a gente refletir do oeste do Paraná. Os outros corpos que carregam as narrativas dos outros filmes que eu resolvi selecionar são filmes que a violência e as marcas dessas violências estão no corpo feminino, manifestadas narrativamente de maneira distinta, estruturalmente também, formalmente. O Puta é um documentário, por exemplo, que nós acompanhamos o relato da Chayenne, da Diva e da Pantera, e o trabalho delas inclusive é o corpo, que é a prostituição. Então são filmes que trazem um olhar sensível nas construções desse micro-universo das mulheres, mas que significa trazer à tona o debate de grandes e importantes temas do Brasil, do estado do Paraná e do continente latino-americano. Então, esses filmes que eu escolhi, eu espero que possa trazer um pouco o olhar de uma região do estado do Paraná pouco debatida, pouco refletida, pouco comentada sobre, que é a região do Oeste. Espero que esses filmes elaborem uma reflexão crítica sobre o Estado, e esse otimismo que eu comento no início do filme, desse vídeo, quando digo que foi uma década bastante farta de produção de curtas-metragens. Talvez eu não tenha esse mesmo otimismo para a década que estamos entrando, mas eu acho que a economia criativa, a produção colaborativa e espaços de resistência como esse que o Cineclube Aurora está proporcionando, de circular e visibilizar esses filmes já feitos, já realizados e tão recentes, dá um otimismo e cria uma sobrevida para o cinema paranaense e para essas realizações do Estado. Então é isso, muito obrigada a todos e um abraço.